Bom dia, muito bom novamente estar aqui. Hoje eu gostaria de falar sobre aquilo que eu penso em relação a dízimos e ofertas de forma objetiva, como sempre, simples até, beira a ser simplório porque é uma linguagem mais usual, mas eu quero simplesmente dizer sobre dízimos e ofertas que, tomando como referência o Novo Testamento, apesar do Novo Testamento não ter nenhum texto ou nenhum conselho que se oponha diretamente a dízimos e ofertas, o espírito do Novo Testamento, ou a linha do Novo Testamento, tanto nos evangelhos quanto nas cartas paulinas, nos leva numa direção diferente. Não aquela direção ensinada nas igrejas, não aquela direção onde a gente sempre aprendeu de que todo mundo tem que dar o dízimo, os 10% de tudo que ganha, e que se não fizer isso, está roubando de Deus, é ladrão, baseado no texto de Malaquias que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é o templo. Não tem um texto no Novo Testamento que se oponha diretamente, mas temos textos que redirecionam isso aí. E esses textos são muitos também. Eu vou tomar dois, tá? Esses são textos paulinos, para mim, fundamentais no entendimento de como a gente deve entender dízimos e ofertas hoje. O primeiro deles está em 2 Coríntios 9, versículo 7, tá? Que é um texto de extremo conhecimento, muito interpretado, mas pouco seguido. Porque nesse texto, diferente de Malaquias, Paulo diz: cada pessoa deve dar de acordo com o que resolveu no seu coração. Olha bem, primeiro ele está dizendo sobre não só motivação, mas sobre valor. Cada um deve dar de acordo com o que resolveu. Ou em outra linguagem, cada um dê segundo determinou no seu coração. Opa, não tem 10%? Não chama nem de dízimo. Cada um dê conforme determinou. Opa, se cada um dê conforme determinou, a primeira coisa que não tem é porcentagem. É de acordo com o que determinou. Agora, determinou aonde? No coração. Primeira coisa, não tem porcentagem. Dá segundo o valor que você resolveu. Segunda coisa, não tem local. Não tem local. Tá? É verdade que o contexto aqui era uma carta aos Coríntios, a uma igreja. É verdade. Mas cada um dê segundo resolveu. Ele realmente... O contexto da carta é uma igreja, é bom que se diga. Mas a primeira coisa, não tem valor. Não tem valor. Tá? Segunda coisa, não com tristeza ou por obrigação. Não com tristeza ou por obrigação. Opa! Malaquias dizia que se a gente não desse, era ladrão. Aqui não. Aqui, se você se sentir obrigado, já está errado. Aqui, irmãos, é o coração, é a motivação que conta. Nem é o valor, nem é tanto o local, apesar do contexto ser uma igreja. Não é. Terceira coisa que diz aqui o texto é como é que Deus recebe. Deus ama a pessoa que dá com alegria. Ponto. Acabou. Deus não ama aquele que dá 10%. Deus não ama aquele que se sobrepõe e dá até mais. Não. Deus ama quem dá feliz. Quem dá de forma espontânea. Quem dá porque quer. Quem dá sem obrigação. Quem dá porque quis dar. Olha bem. Só se dá dinheiro em igreja, segundo o texto,
Só se dá dinheiro em igreja, primeiro, quando você resolve dar. Não é o pastor que diz se você tem que dar. Não é o pastor que diz quando você tem que dar. Não é o pastor que diz com que frequência você vai dar. Não é o pastor que diz a porcentagem. Não é. Não é. O que a Bíblia diz é que você vai dar de acordo com o que resolveu no seu coração. Evidente. Quando ele fala no coração, ele fala num coração quebrantado, num coração generoso, num coração convertido. Mas só isso. Olha bem, se você é de uma igreja onde o pastor diz quanto você vai dar, onde você vai dar, com que frequência você vai dar, porcentagem, e pior, ainda chama você de ladrão se você não fizer o que ele está dizendo, não é bíblico. Pelo menos não é do Novo Testamento. No Novo, está aqui bem claro, gente. Cada pessoa deve dar de acordo com o que resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação. Deus ama quem dá com alegria. Sabe o que a Bíblia diz sobre oferta, então? Para finalizar. Primeiro, olha para mim. Dá o que você quiser. Dá o que resolveu. Mas não é uma decisão racional. Não. É uma decisão generosa que parte do coração. Mas é segundo você decidiu no seu coração. Tá? Segundo, não pode dar para aparecer, não pode dar para impressionar, não pode dar para manipular a igreja, não pode dar para manipular Deus, que não dá mesmo. Não pode dar com nenhuma outra intenção que não seja alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Não pode dar porque o pastor pediu para dar. Não pode dar por nenhuma outra razão a não ser alegria e uma decisão no coração, que por ser no coração não usa só a razão, que é generosa por esse mesmo motivo. Deu para entender? É simples, gente. Ah, Thales, e por que as igrejas então pregam diferente? Eu vou dizer o que eu penso. Eu penso. Toda igreja ou toda organização tem que ter um orçamento. Toda. Porque tem empregados, tem assalariados. Por ter assalariado, tem orçamento, tem um programa financeiro a cumprir. Por ter orçamento, ele precisa saber com qual receita mensal ele vai contar. Para ter um mínimo de segurança, ele precisa ter uma base de com quanto cada membro vai entrar. Pronto. Por isso o dízimo é mantido. O dízimo é mantido porque dessa forma há como controlar, há como meio que manipular ou controlar, ou administrar, ou gerenciar. Use a palavra que você quiser. Há como controlar as entradas, a receita e com quanto a igreja vai contar para pagar a folha de pessoas e os projetos de que ela está envolvida. Por isso tem. Por isso se mantém o dízimo nessa concepção do Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, segundo aquela concepção, você estabelece mais ou menos com quanto cada um entra e você assim pode fazer um orçamento baseado nisso. E diz que se não der é ladrão, então a pessoa quase que está obrigada a ter aquela manutenção mensal. O novo, não, irmão. O novo ministério é como Jesus disse, é fé. É fé. O novo, e no Novo Testamento, você não sabe quanto ninguém vai dar, quando ninguém vai dar,
com que frequência as pessoas vão dar, porque elas vão decidir no seu coração quanto, quando, aonde e em que. Porque o importante no novo é o como, é com alegria. Por isso que há uma manutenção. Essa é a minha opinião, isso é o que eu penso, ou seja, a manutenção de dízimos e ofertas é uma forma de controle eclesiástico, é uma forma de dominação sobre as pessoas a fim de que se mantenha a estrutura, a organização, a burocracia eclesiástica. Biblicamente, não é assim, ou pelo menos no Novo Testamento não é assim, tá bom? Meu conselho é esse, o que eu penso é isso, não sou dono da verdade, mas falo aquilo que eu entendo, percebo, creio, acredito, a partir do que leio na palavra, tá? Um abraço, gente, bom dia.